quadrinho ele mostra de maneira muito clara a pressão de tomar decisão. Tomar decisão é algo muito difícil, é algo que exige muito de quem está incumbido dessa missão e que quando chegam muitas informações, às vezes a pessoa pode achar que é mais difícil. Então, nós temos dois elementos principais aí. Um é filtrar as informações que chegam, é a qualidade da informação que chega até você, zelar por isso. E o segundo é que sim, tomar decisão considerando a informação e evidências pode parecer mais trabalhoso no início, mas como diminui os erros e com o tempo você aprende bem onde buscar e que informação você precisa, para isso que estamos aqui, quando você desenvolve a estratégia de pessoas, esse processo fica muito mais célere quando você tem as informações corretas. É importante a gente salientar que conhecer a fonte, a qualidade da fonte, então o Wikipedia, por exemplo, não é uma fonte confiável, te dá elementos mais robustos e protege também você de certa forma. Eu sempre falo isso quando eu trabalho com mentoria, com consultoria, com gestão de pessoas, né? Então as pessoas, quando propõem um projeto com base em algo que elas acham, ou numa intuição que elas têm, ou tomam uma decisão com essa mesma base, elas são inteiramente responsáveis por isso. E quando algo dá errado, as pessoas vão voltar e vão falar: foi você que tomou a decisão, foi a sua intuição, foi o seu bizu que foi furado. Mas quando você tem um estudo consistente do que é mostrado na literatura científica, o que funciona, você tem suporte. É como se você tivesse mais pessoas com você dizendo algo, por mais que você esteja propondo sozinho, você não está completamente sozinho. Você tem um ponto de origem, você tem uma construção de uma base de elementos que te permitem dizer: esse projeto aqui pode ter o resultado aqui, ou é esperado que com esse investimento aqui a gente tenha tal resultado. Então, eu já dei esse exemplo, mas vou repetir. Alunos de mestrado meu fizeram um projeto para um banco e o problema era alto turnover. Então, o que eles viram com a análise de algoritmos é que se triplicasse o salário do empregado, aumentaria a satisfação. Mas perceba que isso é só número. Eles não consideraram outras evidências. Por exemplo, tem uma revisão de literatura sobre satisfação e o efeito de pagamento, de aumento de remuneração, que mostra que a relação é de 3%, se eu não me engano. Então, é um impacto muito pequeno para você investir tanto dinheiro. Não é um projeto consistente, não vai trazer o resultado. Então, perceba que usar várias formas de evidência te dá mais convicção que um determinado caminho é o caminho adequado. Mas quais são, então, as fontes de evidências que nós temos para utilizar? A primeira é a evidência científica, a evidência de artigos. Eu não sei se você sabe, mas os artigos são, em geral, da área de negócios, da área de psicologia organizacional, da área de gestão de pessoas, feitos com base em amostras ou com a participação de empregados e de pessoas de empresas. Então, um artigo, principalmente os artigos internacionais, você vai ter um determinado modelo, vamos dizer que liderança aumenta a satisfação por meio do trabalho em equipe, que fica melhor, tá? Esse é um modelo. A gente vai falar disso quando falar da cadeia de valor, como montar esses modelos, como chegar a esses resultados, explicando cada variável. Mas perceba que esse modelo, num artigo científico, ele vai ser testado em 3, em 4 empresas, com 300, 200, 1.000, 20 mil pessoas respondendo. Então, se eu pego para criar um projeto, agora no momento eu estou criando um projeto para redução de turnover. Então, se eu leio 10 artigos, ou se eu leio uma revisão de literatura, uma revisão é um artigo que lê 70 artigos, 80 artigos. Eu tenho um conhecimento muito robusto, com base em dados reais, que é algo que as pessoas
às vezes não estão cientes que o conhecimento científico ele é feito com base em dados de empregados, de empresas e não elucubrações teóricas, que vai me direcionar o que funciona e o que não funciona. Vai te dar uma base teórica, uma base sustentada de elementos que foram testados na prática e que te trazem um conhecimento muito maior sobre o funcionamento das coisas. Então, por exemplo, a satisfação ela é afetiva. A satisfação ela muda de maneira muito sensível. É interessante você trabalhar a satisfação porque os resultados que você tem são relativamente rápidos. Não é tão difícil aumentar a satisfação do empregado. Agora, se a gente pensar, por exemplo, no clima. O clima organizacional é uma variável perceptual. Você percebe políticas e práticas do seu contexto de trabalho e você cria essa interpretação comentando com seus colegas de trabalho. Então, o clima ele é coletivo, ele é construído com base na experiência e ele é perceptual. Então, com esses elementos, perceptual, construído com base na experiência, compartilhado com a equipe, né, o coletivo, ele demora tempo para se formar e demora tempo para ser modificado. Então, o tipo de estratégia que você vai adotar, ele parte também dessas evidências, do conhecimento que você pode ter. E você pode fazer sem ter esse conhecimento? Pode, mas você corre o risco de medir uma coisa que não é, medir a coisa errada. É muito comum em pesquisa de clima, principalmente, a gente vê cada absurdo, cada medida que não diz nada, cada pesquisa que você não pode confiar nos resultados. E você pode também correr o risco de estar reinventando a roda, né? Então, mesmo que você esteja no caminho certo, você vai demorar muito mais para chegar num ponto e você poderia pegar esse atalhozinho, pegar esse truquezinho, lendo e estudando sobre algo que vai deixar seu caminho mais consistente, mais preciso e mais rápido, que também é parte do nosso objetivo aqui, né? Então, falar do 80 em 20, então fazer 20% do esforço para alcançar 80% dos resultados. O segundo ponto de evidência que a gente pode colocar são os próprios dados organizacionais, né? Então, depois que a gente estuda, a gente vê caminhos possíveis, nós coletamos dados para poder verificar, testar essa hipótese, para saber como responder às nossas pesquisas ou ao nosso problema de negócio. Então, se nós temos um turnover alto dentro de um hospital, a nossa pergunta é: será que pessoas que têm melhores relações ou mais relações de trabalho, elas saem menos? Ou será que pessoas que têm melhores relações afetivas no trabalho, elas pedem menos para sair? Então, essas são perguntas que a gente tem. A nossa hipótese é que pessoas que têm melhores relações, tanto profissionais quanto pessoais no trabalho, têm menor probabilidade de deixar a organização. Vamos então coletar os dados para saber se na nossa organização é assim que funciona. Esse é o modelo de People Analytics, é assim que o Google, que Netflix, que Amazon, que Facebook, que todas as grandes empresas fazem. Importante falar aqui também sobre o uso de algoritmos, machine learning, deep learning, das técnicas mais sofisticadas de análise de dados, que algumas pessoas, principalmente a galera de TI, algumas pessoas do marketing, defendem que se você tiver um algoritmo, tá tudo certo. Então, eu já tive aluno que falou, o algoritmo decidiu, eu falei, muito bem, cadê a pessoa nessa história? Então, eu não sei se vocês sabem, mas o Laszlo, que era do Google, fala, a gente não usa algoritmo exclusivo para tomada de decisão, porque a gente conhece o algoritmo e a gente sabe das falhas que o algoritmo tem. E os usos de algoritmos têm sido alvo de diversas críticas, porque eles são cegos, né? Eles são blind para algumas questões, porque eles são treinados em dados passados. E esses dados passados podem ter viés. Então, se você usar um algoritmo, por exemplo, para selecionar pessoas dentro de TI, na área de TI, você vai provavelmente diminuir a chance de mulheres entrarem. Porque se você treinar com base nas seleções passadas, em geral mais homens entram, porque esse é um viés da área. Essa desigualdade de gênero é um problema que a área tem.
Percebam também que a interpretação do output do algoritmo e também o desenho desse algoritmo, então tanto antes quanto depois, você tem de maneira decisiva a influência de um estrategista de pessoas. E é isso que as grandes empresas fazem. No Brasil está chegando uma onda agora de muitas startups que oferecem serviços de algoritmo e as pessoas tendem a achar que com algoritmo você não precisa de estratégia de pessoas, você não precisa conhecer. Mas esse é um grande erro que está custando muito. Aqui fora a gente vê empresas que contrataram equipes inteiras de cientistas de dados e demitiram a equipe inteira depois de 6 meses. Porque se você não tiver uma pessoa que conheça de pessoas, que conheça de psicologia organizacional, que conheça de RH, que conheça do funcionamento da empresa, de comunicação, não adianta você contratar uma startup que vai te dar um algoritmo, uma solução que foi treinada em dados que você não sabe de onde, que vai te dar um dado que você não sabe interpretar dentro da sua realidade e que depois essa pessoa vai embora e você fica com o problema no colo. Eu sou muito cautelosa com o algoritmo, já vi sim alguns usos positivos, alguns usos que eu gosto, mas eu acho que a gente tem um longo caminho para percorrer. Outro ponto que vale salientar, nós temos essa parte de análise, a parte mais chatinha, mais difícil, né, para quem é de gestão de pessoas, ela tende a ser cada vez mais automatizada. Agora, o desenho do projeto, a interpretação e a comunicação, não, porque não tem como um robô fazer essa parte. Então, percebam o quanto é valioso a gente desenvolver essas competências de estratégia de pessoas, porque essa é uma parte que não tem como você substituir. Terceira fonte de evidência extremamente importante: os valores, a cultura organizacional e a cultura das pessoas envolvidas. Nós tomamos decisões de acordo com o que a gente acredita. A tomada de decisão, ela não é só cognitiva. Então, eu posso te explicar algo, isso pode fazer sentido para você cognitivamente, mas se não está de acordo com as suas crenças, se não está de acordo com o que você acha que vale, ou se não está de acordo com o que a organização pensa, essas ações, elas não vão ser implementadas. Então, um excelente exemplo disso é o que aconteceu com o Congresso argentino. Eles têm uma Câmara e um Senado que não têm uma comunicação muito boa, qualquer semelhança é mera coincidência. E é tão concreto isso, quando a gente pensa em aspectos culturais, que eles têm um único corredor que liga as duas câmaras. Ele é trancado com uma grade, com um cadeado, que tem uma chave que ninguém sabe onde está. Então percebam que os símbolos da cultura, os artefatos, também sinalizam que essas são organizações separadas dentro de uma mesma organização, né? A gente fala muito também de cultura de silos, então esse é um exemplo. E o que fizeram então? O grupo de consultores resolveu fazer um escritório ao cidadão que tinha a gestão compartilhada pelas duas câmaras, para tentar abrir uma porta que quebrasse essa cultura tão separada, né? Essa separação que era cultural. O que aconteceu? Depois de um ano eles voltaram para checar e a gestão decidiu que iam ser 6 meses com a Câmara, 6 meses com o Senado, 6 meses com a Câmara, 6 meses com o Senado. Ou seja, esse é um exemplo que eu adoro dar para a gente perceber que não adianta você lutar contra a cultura. Você tem que propor estratégias, projetos, soluções que sejam incrementais, que façam pequenos ajustes, entendendo o que é mais básico de crença na sua organização e com os empregados que você vai trabalhar. Porque se você propõe algo que vai totalmente contrário ao que eles acreditam, isso não vai ser implementado. E essa é uma grande dificuldade que a gente tem. Muito comum ver em empresas que têm um perfil mais de harmonia, de colaboração, a gestão colocar estratégias mais agressivas e competitivas. Não funciona. Por fim, nós temos sim a experiência e a intuição. Como eu já coloquei para vocês, depois de analisar todos esses outros elementos e ter uma fonte muito rica, até mesmo o Bill Gates fala que usa a intuição. Mas que primeiro ele se alimenta de toda a evidência possível que vai direcionar e determinar a tomada de decisão sobre um determinado assunto. Mas como então delimitar o que é e o que não é gestão com base em evidência?
A gestão com base em evidência é algo que gestores, RH e profissionais fazem, e não é algo que apenas pesquisadores fazem, como algumas pessoas acreditam, quando a gente fala principalmente do uso de artigos e de apoio de estudos científicos. É algo que profissionais já fazem, ainda que de maneira não tão estruturada. Não é uma solução completamente inovadora e mágica de tomar decisão. É algo prático e aplicado para uma gestão mais efetiva. Não é algo exclusivamente acadêmico e de pesquisa. Não é algo só teórico. É uma série de abordagens para tomar a decisão. Não é de forma nenhuma a única forma para tomar uma decisão. É uma forma de pensar como tomar decisões por diferentes caminhos, considerando diferentes fontes. Não é uma solução única, ou como a gente fala, one size fits all, né? Um tamanho serve para todo mundo, que se aplica a todos os casos com uma fórmula única e mágica. O uso de diferentes fontes de informação de maneira coordenada, a gente considera isso gestão com base em evidência, não é um foco exclusivo em pesquisas acadêmicas. A gente não está desconsiderando dados da organização, nem experiência, nem os valores e a cultura da empresa. É profissionais que usam evidência de diferentes fontes, não é cientistas dizendo aos profissionais o que fazer. É também potencializar tanto o processo quanto o resultado da tomada de decisão. Não é uma solução para todos os problemas de gestão, infelizmente. É questionar ideias vindas de melhores práticas ou benchmarking, usando outras fontes também. E não é identificar e promover as melhores práticas para sua empresa. É muito comum que empresas invistam em sistemas de TI, em sistemas de dados para marketing, em sistemas operacionais, sistemas financeiros e em profissionais muito especializados para lidar com essas informações. No RH, existe uma resistência muito maior de investir nesses profissionais, nessas áreas, nesses projetos. Por quê? Em parte, essa tradição vem da percepção que no RH a gente usa apenas insights, que o trabalho do RH é fácil de fazer, que o trabalho do RH qualquer um faz. Então é muito comum, principalmente no serviço público, você ver pessoas que não estão desempenhando também em outras áreas, eles colocam o quê? À disposição do RH. Então não está desempenhando bem uma função em uma outra área mais importante, a gente joga no RH, RH resolve. E essa é uma grande dificuldade, um grande obstáculo para ser um RH relevante. Então, com os dados que se multiplicaram nos últimos tempos também sobre RH, a gente consegue ter uma atuação não só com base em insights, não só com base numa psicologia do senso comum, não só com base num cuidado, algo que qualquer um pode fazer, mas algo que seja estratégico, relevante para a empresa e que também potencialize bem-estar e potencialize, claro, os negócios, que tenham impacto estruturado, tanto de maneira sustentável para pessoas, quanto para os resultados de negócios. E a gente pode se perguntar, mas tipo, Ju, que dado eu uso? Gente, existe hoje uma grande variedade de dados quando a gente fala de RH. Então, nós temos sistemas de controle de entrada e saída, nós temos informação de e-mail, de trocas de mensagens, nós temos informação de desligamento, questionário de desligamento, nós temos pesquisas de clima, pesquisas de engajamento, nós temos os vários sistemas de RH que fornecem diferentes informações, nós temos os dados demográficos, nós temos atestados médicos, nós temos processos seletivos, processos de promoção interna, nós temos pesquisas de opinião, nós temos pesquisas de avaliações de clientes, por que não? Nós temos tantos dados e tantas informações que podem ser utilizados que não tem mais por que o RH ser visto como uma área baseada só em achismo ou como uma área que só atua com base na intuição, porque não somos. E essa forma de utilizar as diferentes evidências, como a gente está falando até aqui, para tomar decisão, para informar, para fornecer subsídio estratégico,
ela garante uma relevância de outra ordem para o RH e permite que o RH responda perguntas que só o RH pode responder. Exemplo, a gente tem os talentos que a gente precisa para realizar determinado projeto, a nossa cultura se ajusta à cultura da outra empresa que a gente está querendo adquirir. Essas são respostas que só o RH tem e que também só são dadas com o uso de dados. Importante a gente aprender quais dados a gente tem na nossa organização e como usá-los para uma melhor tomada de decisão.